Aos 24 anos, Laura Mendes ainda carregava nos olhos verdes o mesmo fascínio pela aviação que herdara do pai. Sob o coque impecável dos longos cabelos loiros e por trás do sorriso que encantava a todos, escondia-se uma determinação forjada pela perda precoce. Seu pai, piloto comercial, tinha partido em um acidente quando ela tinha apenas 12 anos. Cada história que ele contará sobre os céus tinha se transformado em sua bússola, guiando-a até ali. Tornar-se comissária não era apenas um sonho, era seu destino, uma forma de manter vivo o legado que ele deixará. O centro de treinamento da Companhia Aérea Nacional a recebeu com sua imponência de concreto e vidro. Na sala 15 do segundo andar, entre 23 outros candidatos ansiosos, Laura encontrou lugar ao lado de Meilin, uma jovem de traços orientais que mal teve tempo de se apresentar antes que a porta se abrisse com um estrondo proposital. Alexandre Montenegro dominou o ambiente no instante em que entrou. Alto, de cabelos escuros meticulosamente aparados e barba curta que realçava o maxilar firme, emanava autoridade por cada gesto preciso. Seus olhos azuis, frios como aço temperado, vasculharam a sala com uma intensidade que fez os alunos se remexerem inquietos em suas cadeiras. Bom dia! Sua voz grave preencheu o espaço sem esforço. Sou o comandante Montenegro, instrutor-chefe deste centro de treinamento. Nos próximos 3 meses, separarei aqueles que realmente pertencem a este universo daqueles que vieram em busca de uma fantasia. Quando seu olhar encontrou o de Laura, algo em seus olhos endureceu ainda mais, como se a simples presença dela o incomodasse profundamente. Era o início de uma batalha que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Senhorita Mendes. Alexandre pronunciou seu nome com uma lentidão estudada, seus olhos fixos na lista como se cada letra exigisse consideração especial. Sim, comandante. A voz de Laura permaneceu firme, traindo apenas levemente o coração acelerado. Seu pai foi piloto desta companhia. A observação soou como uma acusação. Legados familiares não garantem privilégios aqui. Não busco privilégios, comandante. Laura manteve o queixo erguido, apesar do rubor que lhe tingiu as faces. Apenas a chance de provar meu valor. Um músculo tremeu no maxilar de Alexandre. Valor, ele repetiu com ironia cortante. Veremos. Voltando-se para a turma, sua voz assumiu um tom gélido. O programa não admite erros. Teoria aeronáutica, procedimentos de emergência, regulamentações, um único deslize no ar pode custar vidas. Enquanto distribuía as avaliações iniciais, deteve-se na mesa de Laura. Com um movimento deliberadamente descuidado, deixou as folhas caírem, espalhando-se pelo chão. Ops! Disse sem qualquer traço de remorso. Que descuidado da minha parte! Laura se abaixou para recolher os papéis, sentindo o olhar dele pesando sobre ela. Quando se endireitou, manteve o rosto neutro, recusando-se a demonstrar qualquer reação à provocação óbvia. Tem 2 horas, Alexandre anunciou, posicionando-se à frente da sala. Comecem! Laura respirou fundo e focou-se nas questões à sua frente. Não importava o que aquele homem pensasse dela. Estava ali para realizar seu sonho, para honrar a memória de seu pai, e nenhum instrutor, por mais intimidador que fosse, a impediria. Mal sabia ela que aquele era apenas o início de uma batalha muito maior do que imaginava. Alexandre Montenegro tinha seus próprios demônios, cicatrizes profundas deixadas por um passado que o transformará no homem frio e intransigente que era hoje. E algo naquela jovem de olhos verdes e sorriso fácil o perturbava mais do que estava disposto a admitir. Ao recolher as provas, Alexandre fez questão de examinar minuciosamente a de Laura na frente de todos. Seus olhos azuis percorreram cada linha com um ar de descrença estudada, como se procurasse erros que tinha certeza que encontraria. Para sua evidente irritação, a prova estava impecável. Teoria é uma coisa, senhorita Mendes, ele comentou com frieza, devolvendo-lhe o papel.
Prática é outra completamente diferente. Nas semanas que se seguiram, Laura descobriu exatamente o que ele queria dizer. Alexandre parecia ter desenvolvido um talento especial para encontrar falhas em tudo que ela fazia. Se sua postura estava perfeitamente ereta durante os exercícios práticos, ele a acusava de parecer artificial. Se sorria ao praticar o atendimento aos passageiros, era superficial demais. Comissários não são animadores de festa, senhorita Mendes, ele costumava dizer com aquele seu tom cortante. Sua função é garantir a segurança dos passageiros, não entretê-los. O que mais a frustrava não era a crítica constante, mas a forma como ele parecia decidido a não enxergar sua dedicação. Laura passava horas extras estudando, chegava mais cedo que todos os outros alunos, e ainda assim, Alexandre a tratava como se fosse apenas mais uma garota bonita tentando uma carreira fácil. Uma tarde, após uma aula particularmente difícil, Meilin a encontrou no banheiro feminino. Ele implica mais com você do que com qualquer um, disse sua amiga, oferecendo-lhe um lenço. Laura nem tinha percebido que estava chorando. Não é justo. A vida raramente é, Laura respondeu, enxugando os olhos com raiva. Mas não vou desistir. Não vou dar esse gosto a ele. À noite, em seu apartamento com vista para a pista, Alexandre se pegava pensando em Laura mais do que gostaria. Sua resiliência o perturbava. Aquela capacidade de manter-se firme e sorrir genuinamente mesmo diante de sua frieza deliberada. Talvez o incomodasse justamente por lembrá-lo de outra pessoa, alguém que tinha provado que sorrisos podem mascarar traições. Alexandre, Sofia o encontrou em sua sala após a aula. Precisamos conversar sobre a Luna Mendes. Ele continuou organizando seus papéis, como se não tivesse ouvido. Vejo como você olha para ela, Sofia continuou, fechando a porta atrás de si. É diferente de Beatriz. Diferente até de mim. Alexandre parou, suas mãos tensas sobre a mesa. Não há nada para conversar. Passei anos tentando ajudá-lo a superar Beatriz. Sofia suspirou, sentando-se na cadeira em frente à sua mesa. Primeiro como amante, depois como amiga. Mas talvez não fosse eu quem deveria fazer isso. Sofia. Não, ela ergueu uma mão. Deixe-me terminar. Você construiu esses muros por um bom motivo. Mas muros também podem sufocar, Alexandre. E pela primeira vez em anos, vejo você respirando de verdade. Ela é minha aluna. Por enquanto. Mas ambos sabemos que não é isso que realmente o assusta. Sofia se levantou, ajustando o uniforme. Você tem medo não do que ela possa fazer com sua carreira, mas com seu coração. Ela caminhou até a porta, parando antes de sair. Sabe qual a diferença entre Laura e Beatriz? Entre Laura e eu? Ela não está tentando consertar você, Alexandre. Ela só está te dando espaço para consertar a si mesmo. O silêncio que ficou após sua saída pesava mais que todas as palavras não ditas entre eles. Laura observou o olhar distante de Sofia enquanto ela falava de Alexandre. Havia ali algo mais que admiração profissional, uma intimidade que ia além da amizade. Sofia, você e o comandante. Laura deixou a pergunta pairar no ar, seu coração acelerando com a súbita compreensão. Foi há muito tempo. Sofia deu um sorriso triste, sem negar. Logo depois do que aconteceu com Beatriz. Ele estava tão destruído, tão fechado em si mesmo. Achei que podia ajudá-lo a superar, a confiar novamente. Mas algumas pessoas precisam se curar sozinhas primeiro. Por que está me contando isso agora? Laura perguntou suavemente, sentindo o peso da confidência. Porque com você é diferente, Sofia suspirou, seus olhos encontrando os de Laura com sinceridade. Ele luta contra isso, eu posso ver, mas a maneira como ele te olha. Nunca o vi assim, nem mesmo antes de Beatriz.
É como se você tivesse encontrado uma chave para uma porta que nem ele sabia mais que existia. Um aviso soou nos alto-falantes. Atenção! Comandante Montenegro. Apresentar-se na sala da diretoria. Sofia checou seu relógio. Deve ser sobre as escalas do próximo mês. Você está pronta para seu voo de avaliação? Semana que vem, Laura respondeu, tentando manter a voz firme. Com o comandante Ribeiro, não é? Na verdade, houve uma mudança. Será com o comandante Montenegro. Sofia ergueu as sobrancelhas. Alexandre aceitou fazer uma avaliação final? Ele nunca. Não foi escolha dele. O comandante Ribeiro teve um problema familiar e... Entendo. Sofia estudou por um momento. Bem, talvez seja exatamente o que vocês dois precisam. Uma chance de se verem como realmente são, sem as barreiras da sala de aula. Laura ficou ali, depois que Sofia saiu, tentando processar tudo. Em uma semana estaria num voo com Alexandre. Uma avaliação que poderia definir não apenas seu futuro profissional, mas talvez mudar toda a sua vida. Seu coração acelerou com a possibilidade. O que ela não sabia era que, naquele mesmo momento, Alexandre estava em sua sala, encarando o pedido de substituição do comandante Ribeiro com uma mistura de apreensão e algo que se recusava a reconhecer como esperança. Posso designar outro avaliador, o diretor ofereceu. Sei que você prefere não fazer avaliações finais. Alexandre pensou em recusar. Deveria recusar. Mas a imagem de Laura, sua força silenciosa, sua determinação, flutuou em sua mente. Não, respondeu finalmente. Eu farei a avaliação. O destino tinha seus próprios planos, e às vezes, o céu era apenas o começo da jornada. A semana que se seguiu foi uma tortura elaborada para ambos. Durante as aulas, Alexandre mantinha uma distância ainda maior que o habitual, como se tentasse compensar antecipadamente a proximidade que seria forçada durante o voo. Laura, por sua vez, estudava com uma intensidade quase febril. Não era apenas sobre passar na avaliação, era sobre provar algo. Para ele, para si mesma, ela já não sabia mais distinguir. Você já sabe toda a matéria de cor, Meilin comentou uma noite, encontrando-a ainda debruçada sobre os manuais na biblioteca. Precisa descansar. Não posso cometer nenhum erro, Laura respondeu sem erguer os olhos. Não com ele. Laura, Meilin puxou gentilmente o manual de suas mãos. Você é a melhor aluna da turma. Todo mundo sabe disso. Até ele sabe. Não é suficiente. Por que não? Laura finalmente ergueu os olhos, e havia algo vulnerável em seu olhar que fez o coração de Meilin apertar. Porque com ele, nada parece suficiente. Na manhã da avaliação, o aeroporto estava especialmente movimentado. Laura chegou 2 horas antes, seu uniforme impecável, cada fio de cabelo no lugar. Suas mãos tremiam levemente enquanto conferia a documentação pela 3ª vez. Foi quando o viu. Alexandre caminhava pelo saguão com sua presença habitual, que parecia comandar a atenção de todos ao redor. O uniforme de voo o deixava ainda mais imponente, se é que isso era possível. Quando seus olhares se cruzaram, o tempo pareceu congelar por um momento. Senhorita Mendes, ele cumprimentou formalmente ao se aproximar. Pronta para o briefing? Sim, comandante. Entraram na sala de reuniões, onde o resto da tripulação já aguardava. Laura sentiu o peso do momento. Não era mais apenas uma aluna. Hoje ela seria julgada como uma igual. O voo 247 para Lisboa tem previsão de duração de 9 horas e 42 minutos. Alexandre começou, sua voz profissional ecoando na sala. Condições meteorológicas favoráveis, sem turbulência significativa prevista. Enquanto ele continuava com as informações técnicas, Laura observava discretamente.
Havia uma tensão extra em seus ombros, uma rigidez ainda maior em sua postura. Ela não era a única nervosa ali. Alguma pergunta, ele concluiu, seus olhos encontrando os dela por um breve momento. O silêncio que se seguiu foi sua resposta. Ótimo! Nos encontramos no portão de embarque em 40 minutos. A tripulação começou a se dispersar, mas quando Laura se levantou para sair, a voz dele a deteve. Senhorita Mendes. Ela se virou, seu coração acelerando involuntariamente. Sim, comandante. Alexandre pareceu lutar internamente por um momento, como se pesasse cada palavra. Hoje não sou seu instrutor, ele disse finalmente. Sou apenas mais um profissional avaliando outro profissional. Laura sustentou seu olhar. É mesmo possível separar as coisas assim, comandante? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Por um momento, a máscara profissional de Alexandre tremeu. Teremos que tentar, ele respondeu suavemente, e havia algo em sua voz que fez o coração dela doer. O que nenhum dos dois sabia era que aquele voo mudaria tudo. Não por causa de turbulências ou emergências dramáticas, mas por algo muito mais poderoso, a impossibilidade de continuar negando o que crescia entre eles. Durante o embarque, Alexandre observava Laura da entrada da cabine. Cada gesto dela parecia natural, o modo como acalmava uma criança assustada, a gentileza com o idoso, a paciência com o passageiro confuso. Ela nasceu para isso, comentou Thomas. Alexandre entrou na cabine sem responder, tentando ignorar como a luz da manhã realçava a graciosidade de seus movimentos. O primeiro teste real veio quando uma passageira embarcou visivelmente perturbada. Meu marido, a mulher soluçava, ele está em Lisboa, no hospital. Laura conduziu gentilmente para seu assento, sentando-se ao seu lado por um momento. Qual o nome dele? A pergunta simples pareceu surpreender a passageira. Antônio, ela respondeu entre soluços. Senhora Marina, Laura disse suavemente, lendo o nome em sua passagem, o Antônio está esperando por você, e vamos levá-la até ele o mais rápido e seguramente possível. Posso trazer um chá para ajudá-la a se acalmar? Da porta da cabine, Alexandre observava a cena. A maneira como Laura conseguia ser profissional e humana ao mesmo tempo o fascinava. Era como se ela tivesse encontrado aquele equilíbrio que ele mesmo tinha perdido há tanto tempo. O voo decolou pontualmente. Enquanto subiam através das nuvens, Laura sentia o olhar de Alexandre sobre ela sempre que passava pela cabine. Era como se ele estivesse procurando algo, falhas, talvez, ou talvez, algo mais. Na metade do voo, quando ela entrou na cabine para servir café, encontrou-o sozinho. Thomas tinha ido ao banheiro. Café, comandante. Por favor, ele respondeu, e quando ela se inclinou para servir, seus dedos se roçaram levemente no processo de passar a xícara. O toque, embora breve, enviou uma corrente elétrica por ambos. Laura quase deixou a xícara cair, e Alexandre teve que se segurar para não segurar sua mão. Você... Ele começou, então parou, recomeçando, a passageira do 14C. Como ela está? Mais calma agora. Conseguiu dormir um pouco. Alexandre assentiu, girando a xícara entre as mãos. Você tem um dom, sabia? Como? Para cuidar das pessoas. Para fazê-las se sentirem seguras. Havia algo em sua voz que fez Laura prender a respiração. Às vezes as pessoas só precisam saber que não estão sozinhas, ela respondeu suavemente. Seus olhares se encontraram, e por um momento todas as barreiras pareceram derreter. Não eram mais instrutor e aluna, comandante e comissária, eram apenas um homem e uma mulher, conectados por algo maior que suas funções. O som da porta se abrindo quebrou o momento. Thomas retornou, alheio à tensão que ainda pairava no ar. Ah,
Café. Ele exclamou alegremente. Posso. Laura serviu o copiloto com mãos levemente trêmulas, consciente do olhar de Alexandre ainda sobre ela. Com licença, murmurou, retirando-se. Do lado de fora da cabine, encostou-se à parede por um momento, tentando acalmar seu coração. Como poderia passar em uma avaliação quando mal conseguia manter o profissionalismo perto dele? O que ela não sabia era que, na cabine, Alexandre travava sua própria batalha. Como poderia avaliar objetivamente alguém que fazia seu coração, há tanto tempo adormecido, bater dessa maneira? Horas depois, quando ela entrou na cabine para o último serviço de café, encontrou Alexandre sozinho novamente. Era o período de descanso programado de Thomas. Em voos longos como aquele, a tripulação técnica se revezava em intervalos regulares no espaço reservado para repouso. Comandante, ela começou formalmente, mas ele a interrompeu. Como você faz? Como faço o quê? Isso, ele gesticulou vagamente. Manter a esperança. Acreditar nas pessoas mesmo depois de... Ele parou abruptamente, como se tivesse dito demais. Mesmo depois de se machucar, ela completou suavemente. Alexandre a encarou, surpreso com sua perspicácia. Sofia me contou, ela continuou. Não os detalhes, mas... Ele desviou o olhar para a janela, onde o céu noturno se estendia infinito. E o que mais ela contou? Que você era diferente antes. Que alguém... Beatriz... Mudou isso. O nome pareceu pesar no ar entre eles. Alexandre ficou em silêncio por tanto tempo que Laura achou que ele não responderia. Ela era comissária, ele disse finalmente, sua voz baixa. Como você? Sorriso fácil, jeito com as pessoas. Nos apaixonamos durante o treinamento. Laura prendeu a respiração, sentindo que estava prestes a ouvir algo crucial. Ela usou o nosso relacionamento para encobrir um esquema de contrabando. Quando descobri, ele fechou os olhos por um momento. Quase perdi minha licença tentando protegê-la. Descobri da pior maneira que aquele sorriso, aquela preocupação com os outros, era tudo uma fachada. Alexandre, Laura disse seu nome sem pensar, dando um passo em sua direção. Não, ele ergueu uma mão, como se para se proteger. Não preciso de sua compaixão. Só quero que entenda por que não posso. Por que não pode o quê? Ela sussurrou, seu coração martelando contra as costelas. Antes que ele pudesse responder, a luz de chamada da cabine acendeu. Outro passageiro precisava de assistência. Preciso ir, ela disse suavemente. Laura. Ele a chamou quando ela já estava na porta. Você não é ela. 4 palavras simples, mas que carregavam o peso de uma confissão. Não, ela respondeu, um pequeno sorriso nos lábios. Não sou. E com isso, saiu da cabine, deixando Alexandre com o gosto amargo de café frio e a doce possibilidade de que talvez, apenas talvez, algumas feridas pudessem realmente cicatrizar. Lisboa os recebeu com o céu em tons de rosa e dourado. Durante o pouso, a senhora Marina apertou a mão de Laura. Obrigada por me fazer acreditar em segundas chances, sussurrou. No desembarque, Laura observou o reencontro, Antônio na cadeira de rodas, o abraço demorado, as lágrimas silenciosas. Algumas histórias de amor precisavam apenas de uma nova chance. Belo trabalho, senhorita Mendes. A voz de Alexandre a surpreendeu. Ele estava parado próximo à porta da aeronave, observando a mesma cena. Obrigada, comandante. Não, ele deu um passo em sua direção. Não apenas pelo voo. Tudo. O último passageiro desembarcou, deixando-os sozinhos na aeronave. O silêncio parecia vibrar com palavras não ditas. Alexandre, ela começou, mas ele ergueu uma mão. Por favor,
Deixe-me falar. Porque se eu não disser agora, talvez nunca diga. Laura sentiu seu coração trovejando no peito. Você me assusta, ele disse simplesmente. Assusta porque faz tudo parecer possível de novo. Sorrisos, confiança, esse jeito de ver o melhor nas pessoas. Passei anos construindo muros para me proteger, e você simplesmente existe, e eles começam a desmoronar. Talvez alguns muros precisem cair. Ela respondeu suavemente. E se eu não souber mais viver sem eles? Então construiremos algo diferente no lugar. Algo que proteja sem sufocar. Ele deu outro passo em sua direção. Estavam tão próximos agora que Laura podia sentir o calor de seu corpo, contar os tons de azul em seus olhos. Como pode ter tanta certeza? Não tenho. Ela sorriu. Mas acho que algumas coisas valem o risco. Como aquele casal lá fora, às vezes precisamos de coragem não apenas para voar, mas para sentir. Alexandre ergueu uma mão, seus dedos traçando suavemente a linha do rosto dela. E se eu não for mais capaz de sentir como antes? Então sentirá de um jeito novo. Diferente não significa pior, comandante. Um pequeno sorriso, o primeiro verdadeiro que ela já tinha visto, tocou seus lábios ao ouvir o título formal. Acho que depois de tudo isso, você pode me chamar de Alexandre. Alexandre, ela repetiu, e o nome pareceu dançar no ar entre eles. Algo mudou no olhar de Alexandre. Aquele azul normalmente frio agora queimava com uma intensidade que fez o coração dela disparar. Era como se todas as barreiras que ele havia construído ao longo dos anos estivessem finalmente desmoronando. Naquele momento, não era mais o comandante rigoroso, mas apenas um homem que tinha lutado por tempo demais contra seus próprios sentimentos. Ele deu um passo à frente, eliminando a distância entre eles, e o mundo pareceu ficar em suspenso. Sua mão subiu lentamente, os dedos tremendo levemente quando roçaram a linha do maxilar dela. Anos de disciplina e controle se dissolvendo naquele simples toque. Seus dedos se enterraram na base da nuca dela, desfazendo alguns fios do coque impecável, cada movimento deliberado e cheio de significado. O primeiro toque de seus lábios foi suave, quase reverente, como se ele ainda temesse que ela pudesse desaparecer, ou pior, que fosse apenas mais um sonho que o atormentava nas noites solitárias. Laura podia sentir toda a hesitação, todo o medo dele transformado em uma gentileza que quase partiu seu coração. Quando ela suspirou contra sua boca, algo dentro dele finalmente se libertou, como uma tempestade há muito contida. Sua outra mão encontrou a cintura dela, dedos pressionando o tecido do uniforme como se quisesse garantir que ela era real, que estava realmente ali. Laura sentiu todo o seu corpo responder ao toque dele, anos de tensão e desejo reprimido transformando-se em uma onda de calor que a consumia por inteiro. Suas mãos subiram pelo peito dele, sentindo através do tecido do uniforme o coração que batia tão acelerado quanto o seu. Precisava tocá-lo. Precisava ter certeza de que aquele momento era real. Alexandre a conduziu suavemente até a parede da aeronave, seu corpo se moldando ao dela como se tivessem sido feitos um para o outro. O beijo tinha gosto de café e de promessas, de manhãs ensolaradas e noites estreladas, de todos os momentos que tinham imaginado mas nunca ousado esperar. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Alexandre encostou sua testa na dela. Seus dedos brincavam com os fios soltos do cabelo dela, como se cada toque fosse uma palavra de amor que ele ainda não sabia como dizer. O silêncio entre eles estava carregado de promessas, de sonhos recém-descobertos, de um futuro que de repente parecia infinitamente possível. Você não imagina, ele sussurrou contra seus lábios, quanto tempo sonhei com isso. Laura sorriu, seus dedos traçando a linha forte da mandíbula dele. Talvez tanto quanto eu. Isso é contra todas as regras, ele murmurou, sua voz rouca de desejo.
Desde quando seguir todas as regras nos trouxe felicidade? Ele riu baixinho, o som vibrando entre eles. Você é impossível, sabia? E você é teimoso, ela respondeu, seus dedos traçando a linha forte de sua mandíbula. Acho que formamos uma boa equipe. A tripulação tinha 24 horas de descanso em Lisboa. Em qualquer outra ocasião, Alexandre teria passado esse tempo revisando relatórios em seu quarto de hotel. Mas agora, com Laura ao seu lado caminhando pelas ruas de paralelepípedos da cidade antiga, os relatórios pareciam insignificantes. O que vamos fazer? Ela perguntou quando pararam em um café pequeno, suas mãos ainda entrelaçadas sobre a mesa de ferro fundido. A coisa certa seria eu pedir transferência, Alexandre respondeu, seu polegar traçando círculos na palma da mão dela. Deixar o centro de treinamento. Não, Laura foi firme. Não vou deixar você desistir de algo que ama. E você? Está pronta para os comentários? Os olhares. Laura tomou um gole de seu café, pensativa. O sol da tarde pintava sombras douradas em seu rosto. Sabe o que meu pai sempre dizia? Que turbulência não derruba avião. É só segurar firme e manter o rumo. Alexandre a observou por um longo momento. Como pode ter tanta certeza de nós? Não tenho, ela sorriu, aquele sorriso que desde o primeiro dia tinha começado a derreter seus muros. Mas tenho certeza de você. Do homem por trás do comandante Durão. Do homem que observa passageiros dormirem só para ter certeza que estão bem. Que conhece o nome de cada funcionário do aeroporto. Que ainda ama voar, mesmo depois de tudo. Ele levou a mão dela aos lábios, beijando suavemente seus dedos. Vão dizer que você conseguiu sua posição por minha causa. Deixe que digam. Meus resultados falam por si. Passaram o resto da tarde explorando a cidade, parando em miradouros que ofereciam vistas do Tejo. Em cada um, Alexandre compartilhava uma parte de sua história. A infância sonhando com aviões, os anos de treinamento, o encontro com Beatriz, a traição. Ao anoitecer, sentados em um pequeno restaurante com vista para o rio, tomaram sua decisão. Vamos fazer isso direito, Alexandre disse, servindo vinho em suas taças. Amanhã, assim que chegarmos, vou à diretoria. Sem segredos, sem encontros furtivos. Você merece mais que isso. Nós merecemos mais que isso. Ela corrigiu suavemente. Do lado de fora da janela, o sol de Lisboa se punha, banhando a cidade em luz dourada, como se abençoando esse novo começo. Às vezes, as melhores histórias de amor não são aquelas onde tudo é perfeito desde o início, mas aquelas onde duas pessoas imperfeitas encontram a coragem de tentar novamente. De volta ao Brasil, não mais como comandante e comissária, instrutor e aluna, mas como parceiros, enfrentaram sua primeira turbulência juntos. Alexandre foi imediatamente convocado pela diretoria. Um relacionamento com uma ex-aluna, o diretor suspirou, indicando a cadeira à sua frente. Sabe como isso parece? Sei exatamente como parece, Alexandre respondeu, sentando-se ereto. Por isso estou aqui, sendo transparente. Laura passou em sua avaliação por mérito próprio. Os registros mostram isso. E agora que não sou mais seu instrutor, ainda há questões hierárquicas a considerar. Então vamos abordá-las diretamente. Alexandre se inclinou para a frente, sua voz firme. Sou instrutor-chefe há 8 anos, senhor diretor. Em todo esse tempo, nunca houve uma única queixa sobre minha conduta profissional. E não vai haver agora. Não é tão simples, Montenegro. Pelo contrário, é muito simples. Alexandre manteve seu olhar firme. Sugiro implementarmos um protocolo transparente. Toda decisão que envolva a senhorita Mendes ou qualquer questão que possa suscitar conflito de interesse será avaliada por um comitê. Além disso,
Me comprometo a documentar minuciosamente cada decisão departamental. O diretor estudou-o por um momento. Você realmente pensou nisso? Pensei em tudo. Inclusive em como manter a integridade deste departamento sem abrir mão do que construímos aqui. A proposta formal veio no dia seguinte, um documento detalhado elaborado em conjunto com Sofia, estabelecendo novos protocolos de transparência e um sistema de supervisão compartilhada para decisões sensíveis. Era mais que uma solução administrativa. Era uma declaração de que era possível conciliar o profissional com o pessoal sem comprometer nenhum dos dois. Os meses seguintes foram um exercício de equilíbrio meticuloso. No trabalho, o comandante Montenegro continuava tão exigente quanto antes, talvez até mais, consciente dos olhares atentos sobre cada uma de suas decisões. Laura, por sua vez, fazia questão de manter uma distância profissional exemplar dentro da companhia, conquistando respeito não pelo sobrenome que agora compartilhava com o instrutor-chefe, mas por seu próprio mérito. Em suas rotas internacionais, Laura construía sua própria reputação. Seus relatórios eram impecáveis, sua conduta irrepreensível. Gradualmente, os cochichos pelos corredores foram substituídos por comentários admirados sobre sua competência. Ela não era mais a namorada do instrutor-chefe, era a comissária Mendes, conhecida por sua eficiência e profissionalismo. Numa tarde de domingo, Alexandre levou ao Museu da Aviação, o antigo hangar onde o pai dela havia trabalhado. Laura percorreu com os dedos uma fotografia antiga onde seu pai sorria, uniformizado, ao lado de um avião. Foi ali, entre memórias e sonhos realizados, que Alexandre se ajoelhou. O anel que tirou do bolso tinha 2 asas entrelaçadas, uma homenagem não apenas ao que os uniu, mas também àquele que primeiro ensinou Laura a amar os céus. A escolha do lugar não foi coincidência. Era a forma de Alexandre mostrar que entendia que seu amor por Laura incluía também respeitar a memória que ela tanto prezava. "Casa comigo!" Laura, com lágrimas nos olhos, puxou-o para cima. "Sim", sussurrou contra seus lábios. "1000 vezes sim." O casamento aconteceu ao pôr do sol, no jardim do museu. Laura, em um vestido de seda que flutuava como nuvens ao redor de seu corpo, tinha escolhido o modelo que lembrava as asas de um avião em seu movimento, delicado, etéreo, mas forte em sua estrutura. Em seu coração, sentia a presença espiritual de seus pais, especialmente de seu pai, o aviador que tinha partido cedo demais. Meilin, como sua madrinha, ajustava o véu com mãos gentis, os olhos marejados ao ver a amiga realizar mais um sonho. O jardim tinha sido transformado. Pequenas luzes brancas entrelaçavam-se nos arbustos como estrelas caídas do céu, e o caminho até o altar era marcado por pétalas brancas que dançavam suavemente com a brisa. Jorge e Helena Montenegro, que inicialmente tinham sido céticos sobre o relacionamento do filho com uma aluna, agora sorriam orgulhosos ao ver a transformação que Laura tinha operado em seu filho. Os colegas de trabalho enchiam as fileiras de cadeiras do jardim, suas fardas de gala criando um mar de azul marinho sob a luz do entardecer. Na primeira fileira, Meilin sorria radiante ao lado de Thomas, que discretamente enxugava uma lágrima. Sofia, sentada próxima aos pais de Alexandre, observava com genuína alegria como seu antigo amor tinha finalmente encontrado seu verdadeiro porto seguro. Por todo o jardim, comissários e pilotos que haviam compartilhado tantos voos com o casal eram agora testemunhas desse novo começo. Na troca de votos, sob o olhar emocionado dos presentes, Alexandre segurou as mãos de Laura, seus dedos entrelaçados tremendo levemente com a intensidade do momento. "Você me ensinou." Sua voz grave estava carregada de emoção, que nem toda turbulência é perigosa. Algumas nos levam exatamente para onde precisamos estar. Antes de você, eu tinha esquecido como é voar de verdade. Não apenas nos céus, mas no coração. Você me devolveu as asas, Laura, e prometo passar o resto de minha vida nos mantendo em voo. E você me mostrou, respondeu Laura,
lágrimas brilhando em seus olhos verdes, que mesmo quem nasceu para voar precisa de um lugar para chamar de lar. Você é meu céu e minha terra, minha decolagem e meu pouso seguro. Em você encontrei não apenas um companheiro de voo, mas alguém com quem quero compartilhar todas as rotas da vida. Ao som dos aplausos dos colegas de profissão e familiares, selaram a união sob o mesmo céu dourado que tinha testemunhado seu primeiro beijo em Lisboa. Os pais de Alexandre sorriam emocionados. Jorge, comandante aposentado, via em Laura o mesmo brilho pela aviação que o fizera se apaixonar pelos céus décadas atrás. Helena, que sempre sonhara em ver o filho e encontrar alguém que o fizesse sorrir novamente, secava discretamente as lágrimas. Sofia, ao lado de Meilin, sorria ao ver como seu antigo amor tinha finalmente encontrado seu caminho. E em algum lugar, Laura sabia, seu pai sorria também. A recepção foi uma celebração de amor e aviação. As mesas eram identificadas por diferentes destinos que tinham significado para o casal, e pequenos aviões de papel dourado decoravam o ambiente. A primeira dança foi ao som de Fly Me to the Moon, uma escolha que arrancou sorrisos dos convidados. Quando a noite caiu e as estrelas começaram a pontilhar o céu, o casal se despediu dos convidados. Alexandre tinha preparado uma surpresa. Um pequeno avião particular os aguardava para levá-los até uma casa de praia isolada, onde passariam sua primeira noite juntos. No voo, sentados lado a lado na pequena cabine, suas mãos permaneciam entrelaçadas. O silêncio entre eles estava carregado de expectativa, de promessas não ditas, de desejos há tanto tempo contidos. Laura apoiou a cabeça no ombro dele, respirando seu perfume familiar que agora tinha um significado completamente novo. A casa os recebeu com a suavidade da brisa marinha. Alexandre a carregou pela soleira, arrancando uma risada dela que ecoou pela sala vazia. Pétalas de rosa marcavam um caminho até o quarto, onde velas acesas criavam sombras dançantes nas paredes. Você planejou tudo isso? Laura perguntou, admirando os detalhes. Tive alguma ajuda, ele sorriu, puxando-a para seus braços. Meilin é surpreendentemente boa em organizar surpresas românticas. O primeiro beijo como marido e mulher foi diferente de todos os outros. Tinha o sabor da eternidade, da promessa cumprida, do desejo finalmente livre para ser expressado. As mãos de Alexandre tremiam levemente enquanto desabotoavam o vestido dela, suas respirações já descompassadas pela antecipação. Cada centímetro de pele revelada era reverenciado com beijos que faziam Laura estremecer. Você é tão linda, ele murmurou contra sua pele, tão perfeita. Laura suspirou quando ele traçou com os lábios a curva de seu pescoço, suas mãos deslizando pelos braços dela com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de seu desejo. Alexandre, ela sussurrou seu nome como uma prece, um pedido silencioso por mais. Ele a deitou na cama com infinito cuidado. Seus olhos azuis, normalmente tão frios, agora queimavam com uma intensidade que fazia o coração dela acelerar. Olhe para mim, Laura, ele pediu suavemente, notando como ela desviava o olhar, tímida sob sua admiração intensa. Laura sentiu o rubor subir por seu pescoço quando encontrou seu olhar. Havia tanto amor, tanto desejo naquele azul profundo que por um momento ficou sem fôlego. Não desvie o olhar, ele sussurrou, inclinando-se para beijá-la novamente. Quero ver você completamente. A luz das velas dançava sobre suas peles enquanto se descobriam, criando sombras douradas que pareciam contar sua própria história de amor. Alexandre beijava cada centímetro do corpo dela, seus lábios e mãos mapeando cada curva, cada lugar sensível que a fazia suspirar seu nome. Laura arqueava sob seus toques, suas mãos enterradas nos cabelos escuros dele, puxando-o para mais perto. A timidez inicial se transformava em urgência, em necessidade. Quando finalmente se tornaram um, ele segurou seu rosto entre as mãos. Quando Laura fechou os olhos, perdida em sensações,
Alexandre segurou gentilmente seu rosto entre as mãos. Olhe para mim, ele sussurrou, sua voz rouca de desejo, acariciando sua face até que ela abrisse os olhos novamente. Assim, quero olhar nos seus olhos enquanto eu te faço minha, completamente minha. Laura obedeceu, rendendo-se àquele olhar que a consumia por inteiro. O azul intenso dos olhos dele a mantinha cativa, enquanto seus corpos se moviam num ritmo perfeito. Era avassalador, cada toque, cada suspiro, cada momento de entrega absoluta. Você é minha, ele murmurava contra seus lábios entre beijos que a deixavam sem fôlego. Minha mulher, meu amor, minha vida. O prazer crescia em ondas cada vez mais intensas. Laura não continha mais os gemidos suaves que escapavam de seus lábios. Alexandre a guiava, seu corpo a adorava, seus olhos nunca deixando-os dela. Não feche os olhos, ele murmurou ao senti-la próxima do ápice. Deixe-me ver você se perder em mim. E foi assim, presos no olhar um do outro, que alcançaram juntos o êxtase, seus nomes misturados em suspiros ofegantes, seus corpos tremendo unidos em perfeita sincronia. O som das ondas embalou seu sono, entrelaçados como se fossem uma única pessoa. O primeiro amanhecer os encontrou ainda nos braços um do outro, o sol nascente pintando sombras douradas em seus corpos. Os dias seguintes foram um mergulho em seu próprio universo, longos passeios pela praia, jantares à luz de velas, conversas que atravessavam madrugadas. Em cada momento, descobriam novas formas de se amar. Mas nem mesmo a lua de mel mais perfeita dura para sempre. O retorno à rotina, no entanto, trouxe sua própria doçura. Seus turnos nem sempre coincidiam. Enquanto um decolava, o outro muitas vezes estava pousando. Mas isso apenas tornava seus reencontros mais especiais. Aprenderam a deixar pequenas notas um para o outro, mensagens de amor escondidas em bolsos de uniformes, bilhetes presos à porta da geladeira. Em seus momentos juntos, planejavam viagens, sonhavam com destinos exóticos onde ainda não haviam estado. O apartamento que escolheram tinha vista para o aeroporto. Todas as noites, observavam as luzes dos aviões cortando o céu escuro, cada um contando suas próprias histórias. Para onde vamos agora? Laura perguntou uma noite, aninhada nos braços de Alexandre enquanto observavam mais um pouso perfeito pela janela. Para qualquer lugar, ele respondeu, beijando seus cabelos. Desde que seja com você. Promete. Alexandre a virou em seus braços, seus olhos azuis, antes tão frios, agora sempre quentes quando a olhavam. Prometo que cada decolagem será um novo começo, cada pouso um retorno para casa, que é onde você estiver. Laura sorriu, traçando com os dedos a linha de sua mandíbula que já conhecia tão bem. Sabe, aquele primeiro dia, quando você deixou minhas provas caírem no chão de propósito. Eu estava tentando tanto não me apaixonar por você. Ele riu baixinho. E como isso funcionou para você, comandante? Terrivelmente mal. Ele a puxou para mais perto. E agradeço todos os dias por isso. O futuro se estendia à frente deles como um céu sem fim, repleto de possibilidades. Tinham seus sonhos, uma casa maior algum dia, mais viagens juntos, novos desafios profissionais. Mas por enquanto, bastava isso. O amor que construíam dia após dia, tão sólido quanto as asas que os levavam pelos céus, tão profundo quanto o oceano que tinha testemunhado seu primeiro amanhecer juntos. Eu te amo, ele sussurrou contra seus lábios. Mais a cada dia. Eu também te amo, ela respondeu, seu coração ainda acelerando como no primeiro beijo. Em cada altitude, em cada longitude e latitude. E assim seguiam, escrevendo sua história de amor entre nuvens e estrelas, encontrando em cada pouso e decolagem novas razões para se apaixonarem um pelo outro novamente. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim,
Você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.